Talvez você, como a maioria das pessoas, já tenha ouvido falar dos pilotos kamikaze. Esses jovens aviadores receberam a missão de direcionar seus aviões em direção a navios de guerra inimigos, com o objetivo de atingir pontos vitais e causar danos mais significativos do que os ataques convencionais de bombardeio. Além disso, acreditava-se que o ato de sacrifício voluntário desses pilotos em prol do Japão teria o efeito de desmoralizar o inimigo. No entanto, algo que raramente é discutido é o que ocorria quando esses pilotos kamikaze falhavam. Qual era o destino daqueles que erravam o alvo ou optavam por não cumprir a missão? Para contextualizar, no ano de 1944, o Japão estava enfrentando desafios significativos e a única esperança de evitar a derrota para os Estados Unidos estava centrada na destruição, ou ao menos, na grave danificação de suas embarcações principais, especialmente os porta-aviões. Realizar ataques convencionais contra esses navios era economicamente inviável para o Japão na época. Dessa forma, a estratégia de empregar jovens pilotos em aeronaves carregadas de explosivos e ordenar que se dirigissem às áreas críticas dos navios inimigos foi considerada mais eficaz. Os indivíduos escolhidos para essa tarefa não eram selecionados aleatoriamente, mas sim alguns dos pilotos mais habilidosos do Japão. O treinamento que recebiam era rigoroso e meticuloso, refletindo a importância da missão. Além disso, havia um culto reverencial em torno dos pilotos kamikaze, e parte de sua preparação envolvia reflexões sobre a morte e o comprometimento com a causa. No entanto, mesmo com toda essa preparação e compromisso com o Japão, nem todos os pilotos kamikaze conseguiam concluir sua missão. O que acontecia com eles? Muitos eram abatidos antes mesmo de alcançar o alvo ou completar sua tarefa. Alguns erravam o ponto de impacto desejado ou, em alguns casos, caíam no oceano. Aqueles que sobreviviam ao ataque geralmente eram capturados e levados a campos de prisioneiros de guerra. É importante esclarecer um equívoco comum. Os pilotos kamikaze não eram deliberadamente enviados com apenas metade do combustível para evitar que voltassem, como frequentemente se pensa. Existiam motivos válidos para um piloto abortar a missão. Perder um piloto kamikaze treinado devido a um problema técnico seria um desperdício, visto que a estratégia kamikaze era adotada principalmente devido à escassez de recursos, incluindo pilotos. Aqueles que retornavam por razões menos claras, como resistência inimiga ou dificuldades em encontrar o alvo, enfrentavam críticas. Esforços foram feitos para minimizar esses casos, incluindo ataques kamikaze em grupo e a administração de substâncias para diminuir o pensamento sobre a própria morte. No entanto, quando apenas um piloto retornava vivo, isso levantava suspeitas. Apesar disso, dada a valiosa contribuição que os pilotos kamikaze representavam, o Japão evitava punições severas. Eles eram considerados ativos preciosos e, por isso, frequentemente recebiam uma nova oportunidade para uma próxima missão. Havia um limite para o número de vezes que um piloto poderia retornar. Por exemplo, houve um caso de um piloto que voltou 9 vezes antes de ser executado por covardia. No entanto, para a maioria dos pilotos, voltar de uma missão kamikaze não era necessariamente um sinal de fraqueza. Na realidade, muitas vezes isso era esperado, considerando-se as circunstâncias desafiadoras da Segunda Guerra Mundial. O Japão precisava otimizar o uso de seus pilotos kamikaze, dada a capacidade de um único piloto causar danos significativos a um porta-aviões inimigo, o que poderia desativá-lo por meses. Assim, os pilotos kamikaze que retornavam não eram frequentemente punidos. Eles eram vistos como um recurso valioso a ser utilizado com sabedoria em face do poder industrial dos Estados Unidos. Espero que tenha apreciado esta narrativa e agradeço por sua atenção.